Paz de Jesus a todos. O pessoal falou da alegria de estar aqui nessa igreja. Para mim também é uma alegria muito grande. Essa igreja tem uma história maravilhosa, envolvendo o pastor Enéas Tonini, e atualmente pastoreada por um amigo nosso, né, que foi aluno do seminário, pastor André Mira. Então, uma alegria muito grande estar aqui, participando dessa jornada teológica. Vou pedir que coloque o tema da jornada, a 70ª semana de Daniel, como chave interpretativa para o entendimento do fim do tempo dos gentios. Como uma introdução, é interessante a gente avaliar um pouquinho a questão do estudo escatológico com o passar dos anos, passar dos tempos. Eu, por exemplo, eu tenho uma formação cristã de berço. Eu cresci, o meu ambiente sempre foi igreja. Sempre estive envolvido, desde criança, com igreja. E na minha juventude, eu lembro que um dos temas favoritos que a gente procurava desenvolver, gostava de estudar, era o tema escatologia. Então, quando foi proposta esse tema, falando dessa profecia em específico, eu viajei assim um pouquinho no tempo, lembrando do meu período antes do seminário teológico, onde a minha biblioteca ela era repleta de livros que versavam em uma linha só, escatologia. Então, lembrei aí de vários livros de um autor, não sei quantos vão lembrar aí, quantos conhecem, chamado Hal Lindsey. E ele escreveu vários livros dentro dessa linha escatológica. A linha escatológica ela é perigosa. A gente mais tarde vai fazer um comentário aí, mas já vou adiantar. Ela é perigosa porque você tem que ter um viés hermenêutico muito bom para você escapar das especulações que existem dentro do estudo escatológico. Voltando a falar desses livros que eu li, alguns deles certamente tiveram um viés especulativo. Eram livros que visavam especular a questão escatológica. Eu lembro de tantas palestras e estudos e eventos que eu participei envolvendo esse tema. E, em específico, eu lembro de um camarada, que não vou falar aqui por ética o nome dele, eu participei aqui da aula de ética, né? Vamos respeitar aí a aula de ética, mas eu lembro que ele falava que ele conseguia decifrar a marca da besta. E ele pegava o SIC, CPF, né? Naquela época era SIC, e fazia as contas lá e dava. Eu lembro de uma igreja que eu estava que tinha a cara pendurado assim no alambrado da igreja para participar da palestra desse sujeito aí. E eu falei, bom, se a marca é o CPF, em todos os lugares do mundo deve ter CPF. Eu trabalhava com um argentino na época. Na segunda-feira sentei com o argentino, começamos a conversar. Eu perguntei para ele como funciona o CPF que nós temos aqui no Brasil, como que funciona na Argentina? Ele falou, não tem na Argentina. Ele falou que eu saiba, não tem na Argentina, não tem no Paraguai, não tem no Uruguai. Naquela época começava a se formar o Mercosul. Ele falou que eu saiba, esse negócio é exclusivo aqui do Brasil. Então veja, a marca da besta ela é exclusiva do brasileiro, né? Então, se especula muito esse tema. Se especula muito. Hoje, também estou aqui desde cedo, né, participando da jornada, ouvi os meus colegas falando aí, e como é real que hoje esse estudo ele está em segundo plano. É difícil você ver, mesmo entrando aí dentro do arraial teológico, nos seminários, das faculdades teológicas, é difícil você enxergar uma análise escatológica fiel às Escrituras. E é também complicado quando você propõe um tema desse, porque há um desinteresse das pessoas.
Por quê? Porque nós vivemos o aqui e agora, o hoje, o momento, prosperidade, não é? Muito se falou aí que o mundo depois dessa pandemia ia mudar, o mundo ia mudar, as pessoas iam mudar. Eu estou vendo que mudou para pior, não sei vocês que estão me vendo aqui, que estão acompanhando aí pelo YouTube. O que eu percebo, o ser humano está pior, não é? E ainda inventaram uma briga entre duas nações. Ontem houve um ataque e uma retaliação de Israel. Uma maluca foi passear lá em Taiwan para provocar a ira do chinês contra os Estados Unidos da América. Ou seja, hoje, certamente nós estamos sentados em cima de uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Isso porque ainda estamos aí vivendo, respirando o ar dessa pandemia, dessa desgraça que acometeu o mundo. Então, quando nós falamos do tema escatológico, e vamos aí falar sobre as semanas de Daniel, temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai falar, para não virar uma especulação, mas sim pegarmos essa, como foi proposto o tema, essa chave que existe realmente, principalmente na visão que nós entendemos que é a mais fiel às Escrituras, a visão pré-milenista, que é a chave da interpretação para o tempo que nós estamos vivendo e que a gente vai prever daqui para o futuro. Agora vamos entender primeiramente o que são essas semanas de Daniel. Ali está o texto bíblico. Eu pus em algumas versões, né? Essa é King James. 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, no caso Jerusalém, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Assim, sabe e entende isso, desde quando partir o decreto real, para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Mashiach, o ungido, o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerão um tempo de 7 Shavuot semanas e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação, guerras como uma inundação. Veja bem, guerras continuarão até o último dia e assolações de todo tipo já foram determinadas. Agora eu peço que coloque uma outra versão. Próximo slide. Essa é a Almeida Corrigida Fiel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída para a ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Eu coloquei ainda mais uma versão aí, que é, se não me engano, a NTLH, que é uma versão já de uma linguagem mais popular, como se diz, né? Então diz, Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos vezes 7.
até que termine a revolta e o pecado acabe. Então o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados e a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas e o santo templo será inaugurado de novo. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos vezes 7, mas será um tempo de muito sofrimento. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. E chegará um rei com o seu exército, destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e as destruições que Deus resolveu mandar. Esse fará com que muitos povos, um acordo que durará 7 anos, mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais, as ofertas de cereais no templo. E o grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Muito bem, o que nós vemos aí, nessa visão que é dada para Daniel, nessa profecia que Daniel recebe de Deus, o que nós vemos aí é uma mistura de datas, não vou dizer datas, mas números de épocas, de situações que vão acontecer. E vemos também uma, como é que eu posso dizer? Uma colocação a respeito do ungido. Então veja, quando nós entramos no Antigo Testamento, o Antigo Testamento é repleto de mensagens, de profecias que falam a respeito do ungido. Eu entendo que além da história de Israel, do povo escolhido, do povo da revelação, além dessa história, o Antigo Testamento ele prepara o caminho para o aparecimento, o surgimento do ungido, do santo que viria para colocar as coisas em ordem e a colocação de todos os fatos de acordo com aquilo que era o propósito, que é o propósito de Deus. Então, dentro disso aí nós temos uma situação difícil. Por quê? Vamos pegar esses números literalmente? Vamos pegar essa contagem literalmente? Vamos pegar essas semanas como sendo semanas de anos? Né? Ou vamos pegar isso de uma forma figurativa? Então, vamos passear um pouquinho aí em cima dessa situação. Vou pedir para colocar o próximo slide. Eu estou preferindo ler lá do que aqui, porque aqui está mais nítido. Então, algumas definições que a gente pode colocar. Primeira, esse período que nós denominamos 70 semanas de Daniel, a visão das 70 semanas de Daniel, é uma colocação, né? Ele é um período escatológico, definido como uma espécie de relatos sobre ocorrências que abrangem a história de Israel até a manifestação do ungido. Então, retornando ao que eu falei, o Antigo Testamento, ele é apresentado a formação do homem, a criação de Deus, o chamado de um povo escolhido, e esse povo então é alvo da revelação. Como alvo da revelação, há também a projeção de que o Messias prometido lá em Gênesis 3,15, ele viria, ele se manifestaria e seria então ungido. O Messias queria conduzir o povo à salvação. O terreno do Antigo Testamento é esse aí. Tudo que nós vamos caminhar, permear no Antigo Testamento, visa mostrar essa manifestação do Messias. Isso é importante demais. Então, várias profecias, e Daniel, o livro de Daniel, do profeta Daniel, ele é muito particular quando se fala a respeito das profecias. Não só essa que nós estamos analisando aí, mas outras mais. Então, uma das definições é essa, que essas 70 semanas, elas se referem a um período escatológico que vai antever a 70ª semana, que daqui a pouco nós vamos ver que alguns intitulam de tribulação ou grande tribulação, mas dentro disso aí existe essa promessa
da retirada do tempo do exílio, da retirada do povo do exílio, da recondução para a reconstrução de Jerusalém e das muralhas, tá? Do templo e das muralhas. Outra definição é que essas 70 semanas, a mensagem trazida pelas 70 semanas, ela traz com a manifestação deste ungido, essa revelação, aquilo que era exclusivo para os judeus, para os hebreus, passa agora também a ser aberto para os gentios, os chamados gentios. Então, ou seja, aquela revelação, aquela promessa que a princípio veio para esses judeus, para esses hebreus, que registraram a Escritura, que deixaram tudo definido, e passaram então a aguardar a manifestação desse ungido, agora com essa abertura, o término da 69ª semana, ela vai ter uma abertura para que os gentios possam experimentar algo que venha antes da 70ª semana. Tá ok? Vamos lá. Como a descrição envolve números, datas e épocas, deve receber uma análise criteriosa e profunda, com a aplicação de uma hermenêutica teológica livre de ideias e posições particulares ou de denominações. Não lembro quem foi o colega aqui que fez uma menção disso, que alguns grupos, às vezes, algumas denominações, por pensar de uma forma diferente, eles tentam maquiar parte de profecias, parte de coisas que a Escritura apresenta, procuram maquiar dentro da visão que eles têm de mundo. Como eu falei, nós estamos vivendo uma visão materialista, né? Um tempo de globalização, um tempo diferente. Se eu paro para pensar, 30 anos atrás, eu jamais imaginaria ver o que eu estou vendo nos dias de hoje, não é? Então vamos lá, coloca o próximo slide. Então, no campo do estudo da linha escatológica pré-milenista, as 70 semanas de Daniel marcam uma divisão entre uma época da anunciação do Messias, ou seja, até então o Antigo Testamento vem falando que virá o Messias, que virá ungido, né? Então é uma divisão dessa época com o acontecimento que vai ocorrer com a presença do Messias, a passagem do Messias e a morte do Messias. Tudo isso ocorrendo em tempo muito rápido. Importante observar que as chamadas profecias futuristas, veja que aqui não é nenhum demérito, né, no termo, mas profecias futuristas que dizem respeito a coisas que vão acontecer. Se assim podemos chamar, a respeito do destino dos salvos ou crentes, tanto de Israel como dos chamados gentios, da sequência de fatos que vamos falar a seguir. Então há uma sequência, uma colocação. A Escritura, ela não atropela acontecimentos. A Escritura, quando você pega do princípio dela até a manifestação do Cristo no Novo Testamento, há uma sequência. Há uma série de fatos que vão se encaixando com uma preparação do ápice, que nós vamos ver daqui a pouquinho, na questão do surgimento do Messias. Tá? A base do cristianismo é a manifestação do Messias. Tudo que nós vemos em cima do estudo bíblico, ele é cristocêntrico. Ele é baseado em cima da manifestação do Messias. Então nós olhamos o que está antes, o Antigo Testamento, e olhamos aquilo que já foi preparado para o futuro, o Novo Testamento. Vamos lá. O estudo das 70 semanas também é base de um grupo denominado dispensionalistas, que enxergam na história uma espécie de divisão de fatos chamados dispensações, que são observados durante a história do ser humano. Então, como eu falei para vocês, comecei a estudar escatologia muito cedo, e estudei muito a questão das chamadas dispensações, a dispensação do Éden, da inocência, a dispensação da graça, a dispensação dos patriarcas, a dispensação dos reis, não é? Você vai pegando a história, daqui a pouco a gente vai colocar um mapinha,
um desenho que dá para a gente localizar bem. Então você vai pegando, dentro dessas linhas de acontecimento, de datas de acontecimento, você vai pegando uma sequência que vai culminar com a manifestação do Messias. Então, quando vem essa visão para Daniel, Daniel começa a ver coisas que estão acontecendo do exílio, a volta, o retorno de muitos do exílio e a promessa para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Tá ok? E as suas muralhas, o seu templo. A profecia ela é completa. Então, procura, eu sei que 40 minutos é pouco para a gente falar sobre isso aqui, mas procura colocar na mente. Há uma projeção de acontecimentos. Há uma série de coisas que vão acontecendo. E um pouco antes da chegada e da manifestação do ungido do Messias, então vem essa profecia trazida no livro aí de Daniel. Vamos lá. Pode pôr o próximo. Veja, aqui é aonde a gente consegue enxergar de forma melhor. Imagina o que está antes da cruz. O que está antes da cruz? Não é? Poxa, mas como eu posso saber o que está antes da cruz? Bíblia Sagrada, Escritura Sagrada. Quando você pega o que está antes da cruz, a formação do homem, a formação do mundo, a criação do mundo, a formação do homem, o pecado, o remédio de Deus, os patriarcas, Deus chamando um povo, Deus elegendo um povo, Deus dando diretrizes para esse povo errando, esse povo acertando, esse povo se dividindo em 12 tribos, esse povo sendo levado para o cativeiro, esse povo sendo cativo, esse povo com promessa de libertação do cativo, mas o que nunca faltou, durante todo esse tempo, desde o comecinho do Gênesis até as últimas profecias, foi o quê? A promessa de que viria o ungido, para resgatar o povo e as 70 semanas que vão marcar a manifestação desse ungido também para os gentios. Então é importante também a gente reforçar que no Antigo Testamento, a mensagem subentende-se que ela era mais reservada aos judeus, aos hebreus. Ela era mais reservada ao povo. A revelação vem a esse povo. Deus elegeu um homem e desse homem fez esse povo existir. Tá? Agora, quando chega lá na frente, quando chega lá na manifestação do Messias, uma porta se abre também para que os gentios possam ter acesso a esse ungido, a essa salvação. Então, o que está antes da cruz, nós sabemos, está na Escritura. E o que está depois da cruz? Nós sabemos ou não sabemos? É a grande questão. É onde entra essa chave de interpretação das 70 semanas. Por quê? Nós nascemos numa época privilegiada. Nós estamos ali, entre a cruz e aquela primeira seta azul grande, indicando o arrebatamento. Nós estamos ali em algum lugar. Então, teologicamente falando, nós dizemos que nós estamos na era, no tempo, no espaço, no hiato da chamada igreja. Cristo veio, o ungido veio, se manifestou. O que aconteceu com o povo judeu? Principalmente com o sacerdócio, o alto clero. Não acreditou, não deu crédito. Pelo contrário, muitos se levantaram contra a figura daquele Messias, porque nas interpretações que eles tinham, o que eles enxergavam sobre o reino messiânico, sobre esperança messiânica, o Asa Haupt-Kraubit, ele trabalha muito essa questão. Então havia assim uma imagem de um homem que viria como Davi, um guerreiro, um conquistador, e de repente o que se vê na figura desse ungido é uma pessoa diferente, humilde, andando entre as pessoas, conversando com todos, né? Então há um choque de realidade. Mas será esse o Messias? Será que é esse aí o escolhido? Então dentro disso aí começa a se abrir, na época já da manifestação do Senhor Jesus, na semana 69, começa a surgir o quê? O tempo da igreja. Então, quando nós estudamos a questão das 70 semanas,
Por isso que chamamos a era da igreja como um hiato de tempo. Ou seja, é o tempo que parou de ser contado. Parou de ser contado. Por quê? Porque até a 70ª semana ser inaugurada, algumas coisas vão acontecer, algumas coisas irão ocorrer, alguns fatos irão ocorrer. Então, quero que você veja nesse mapinha que nós temos aí, nesse diagrama que nós temos aí, momento atual, mas tem um espaço grande ali, entre a cruz e a primeira seta que leva ao arrebatamento. Momento atual da igreja, qual momento nós estamos ali? Será que nós estamos mais próximos da cruz? Deixa lá o desenho. Será que nós estamos mais próximos da cruz? Ou será que nós estamos mais próximos daquela seta azul que leva ao arrebatamento? Né? É uma questão de você analisar os fatos e os acontecimentos. Muita gente fala, eu já vi muita gente que já morreu dizer assim, eu sou da geração do arrebatamento. Já morreu. Não foi da geração. Então é um choque, né? Hoje aqui se falou muito legal a aula sobre a ética, muito legal, né? Bacana demais falar sobre as novidades que nós temos aí. Quem poderia sonhar com coisas que nós estamos vendo hoje há 30 anos atrás? Eu sou formado em eletrônica. Eu sou da época da transição da válvula para o transistor. Só os mais velhos vão entender o que estou falando aqui. Os mais novos falam, o que ele está falando aí? Não estão entendendo nada. Não é? E são poucos anos que se passaram. Se você pegar aí, um pouquinho antes do ano de 1940, e localizar na história uma nação chamada Israel, onde é que estava essa nação? Na diáspora, espalhada. Então, um pouquinho de judeus, um pouquinho de cada um, em cada país, não tinha o terreno, o país chamado Israel, como nós temos hoje. E em cima de uma desgraça, que foi o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, é que Deus permitiu ser reconstruído e devolvido para o povo de Israel o espaço de terra deles. O que é isso, gente? Isso é uma confirmação de uma profecia. Há quanto tempo? 60 anos atrás, aproximadamente. Então, é interessante nós colocarmos no tempo. Para nós hoje, é muito fácil, você pega, como eu falei, vários livros que comentam e trazem várias posições sobre as 70 semanas de Daniel, sobre as profecias finais, sobre esse tempo do ungido, da retirada desse ungido através da morte. Ele foi retirado bruscamente, e se abre então uma cortina para o tempo chamado tempo igreja. Desse estudo, para nós cristãos, o mais importante é nós entendermos esse tempo que nós estamos vivendo aí. Esse tempo que nós estamos vivendo aí, né? Por exemplo, arrebatamento seria a próxima manifestação tremenda da graça de Deus para com os seus escolhidos. O arrebatamento, a retirada da igreja. É outro tema que hoje é muito pouco explorado. Por quê? Porque é um tema difícil, você tem que estudar todas essas profecias, tem que mergulhar realmente no que a palavra traz, e muitos não querem saber do arrebatamento. Para que o arrebatamento? Aqui está bom assim. Muitos cristãos estão curtindo o mundo do jeito que ele está, não é? Então, nesse tempo, a igreja está vivendo. Eu não sei se mais para cá, perto da cruz, ou se mais para lá, perto do arrebatamento. Aí cabe a cada um. É como eu falei, há 60 anos atrás, ninguém imaginava Israel ter o seu pedaço de terra. Se conversasse com alguém, ninguém ia falar, não, Deus está me mostrando, não, que mostra a Escritura. Mas o tempo, dos acontecimentos, Deus dá algumas dicas. O Criador dá algumas dicas. O Eterno mostra algumas coisas, por isso nós temos a Escritura. Porém, o tempo da concretização, ele vai de Deus. Então, o arrebatamento pode ser amanhã, como pode ser daqui a 100 anos. E como você fala hoje que o mundo está ruim, as pessoas falavam há 60 anos atrás, há 100 anos atrás. Como você falava de horrores que nós estamos vendo hoje, as pessoas falavam também,
né? Passando daquele momento do arrebatamento, que seria a retirada, a igreja tem o seu tempo, nesse ato de tempo, entre a semana 69 e a semana 70. Então, há um tempo para a igreja, há um tempo para os gentios, há um tempo para que os gentios conheçam Cristo como o Senhor e Salvador, e há o arrebatamento, a retirada. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho sobre isso aí. E entram então chamados anos da tribulação, que seria a inauguração da semana 70. Tá ok? Vamos lá, passa aí. Esse período apontado no mapa por uma seta, consegue voltar? Uma setinha fininha, tá vendo ali? 7 anos. Uma flechinha bem fininha ali descendo. Essa aí, isso. Então pode passar para o próximo. Então esse período apontado no mapa, indicando a tribulação ou grande tribulação, o período de 7 anos de tribulação, é a que fecharia as 70 semanas, a profecia das 70 semanas. Então, como os pontos, deixa eu ficar de olho no relógio, como os pontos que nós estamos analisando aqui, a igreja vai passar por isso? Não, a igreja será retirada, conforme nós vimos no exemplo anterior, naquele gráfico. A igreja será retirada no arrebatamento. A igreja experimenta o seu espaço de tempo e agora na inauguração dessa semana 70, vai entrar o quê? Vai entrar um período de paz aparente e de manifestação daqueles que o profeta Daniel fala um homem mau, ou uma figura mal, ou um tempo ruim, ou uma instituição, não é? O ponto posterior seria a manifestação do Messias para todos os seus. Então veja, quando Cristo se manifesta em carne, ele vem só para os judeus? Não, ele vem para todos. O que São João diz no Evangelho? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então é interessante que essa manifestação do Messias, ela vem também para os judeus. O Cristo, ele se manifesta também com a intenção de alcançar o povo hebreu, o povo judeu. Tá? Agora, de repente, abre-se uma cortina e quem enxerga exatamente esse como Messias são os gentios. Então ali, a manifestação ela é tanto para os judeus, ele se faz carne, habita entre nós, tanto para os judeus como para os gentios. São Paulo fala isso também, que o evangelho é anunciado primeiro aos judeus, depois aos gentios e aos outros povos. Essa visão é interessante, porque muita gente fala, não, o judeu está esperando. Não, o Cristo se manifestou para todos. A manifestação ela é aberta para todos. O mapa da vida nova, pode colocar, é o próximo mapinha, é o chamado pré-milenismo clássico. O que é o pré-milenismo clássico? Cristo volta antes do milênio, né? Então, haverá esse arrebatamento, a semana 70, ela vai ser inaugurada com essa retirada da igreja, entra um período ruim, para depois ser implantado um período chamado milênio. Eu não vou entrar nessa questão, eu vou parar aqui, porque o que interessa para nós é aqui, não é? Então a era da igreja, ela vai até a chamada 70 semanas, o cumprimento dessa 70ª semana. Quando essa se apresentar, então quer dizer que a igreja será retirada por um momento. Não sei se alguém vai perguntar isso, tomara que não perguntem. Sobrarão crentes na grande tribulação? Ficarão alguns crentes aí? Mas como pode? Se a igreja foi arrebatada? Sim, mas estaria no plano de Deus, no plano soberano de Deus, deixar algumas testemunhas aí,
para guiar o povo durante o período da grande tribulação? Não me pergunte. Vamos para a próxima. Não me pergunte. Esse aqui vai ficar difícil de ver, mas eu coloquei esse diagrama, gente, porque esse diagrama depois vocês terão acesso lá no YouTube, mais definido, porque aí estão os textos bíblicos, são muitos textos. Eu estou aqui dando uma resumidinha. Ali estão os textos bíblicos que falam desta profecia de Daniel, recebida por Daniel, e de outros textos que vão dar uma bagagem e uma base para essa profecia que Daniel recebe. Então ali são vários textos, olha. Esse gráfico eu gosto porque ele é repleto com os textos que nós confiamos mais e está mais dentro da nossa visão pré-milenista. Vamos lá. Observe que quase todos os mapas de diferentes teólogos, estudiosos sobre o assunto, fazem da 70ª semana de Daniel o marco que irá delimitar as ocorrências finais. Então a escatologia é o estudo das coisas finais, dos acontecimentos finais. Você pode então perceber que qualquer um daqueles mapas que nós vimos, eles vão delinear que esse início da 70ª semana é um marco que vai dar uma margem para tudo aquilo que está escrito na Escritura, tudo aquilo que está registrado na Escritura. Nós que lemos, estudamos, talvez algumas coisas nós não conseguimos interpretar, porque não é tudo que nós conseguimos, mas algumas situações, elas são visíveis. Veja lá, muitos dizem assim, Jesus voltará. Voltará ou virá? Tem gente que fala, não, Jesus vem. Alguns dizem, ele já veio para os seus não receberam, mas aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, de se tornarem filhos. Põe o próximo. Estou correndo porque meu tempo está acabando. Portanto, ele não virá. Jesus já veio. Jesus já esteve entre nós. Tá? Ele retornará em duas etapas distintas. Se nós somos essa geração que crê no arrebatamento, então ele virá primeiramente para um povo escolhido. Isso não é minha culpa, viu, gente? Quem escolheu foi ele. Ele escolheu o povo. E ele virá para esse povo escolhido. Por isso que o arrebatamento é uma compreensão totalmente sobrenatural. Porque é um acontecimento 100% sobrenatural. Você não pode ter uma visão, como é que eu posso dizer, humana a respeito de como vai ser o arrebatamento. Mas seria então essas duas partes, distintas, para a sua igreja, para o seu povo, para os salvos, os escolhidos, e depois ele vem como um vencedor, como juiz. As contas numéricas para se definir a duração de anos, de semanas, de dias ou algo parecido, se tornam secundárias. Porque se você pegar a raiz daquela palavra, é semana. 70 semanas. Mas seriam de anos? Seriam de dias? Né? Então, essa conta, ela fica secundária, porque a profecia que foi entregue para Daniel, ela visa principalmente nos adiantar esses últimos acontecimentos que viriam, principalmente para nós cristãos. Por isso que eu achei o tema interessante, como uma chave de interpretação. Opa, que tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o nosso tempo, e a qualquer momento, essa chave pode fechar esse tempo. E a manifestação do chamado, né, anticristo, do falso profeta, do homem ruim, vamos dizer assim, que eu falei que pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, pode ser um grupo, mas será o ápice da retirada do povo de Deus, dos escolhidos, e uma série de acontecimentos que virão. Talvez para dar uma segunda chance para o judeu. Vamos colocar lá o próximo. Estou finalizando já. Então, o período dos gentios, portanto, se encaixa entre a semana 69 e a semana 70. A morte do Messias ungido ocorreu na semana 69, finalzinho dela, conforme nós vemos ali no capítulo 9 da profecia de Daniel. A semana 70, então, seria inaugurada com a chamada Grande Tribulação.
que em algumas passagens, eu coloquei ali, tanto Daniel como o profeta Jeremias, denominada agonia ou tribulação de Jacó. Ou então entendemos que após o período da igreja, essa será retirada, o arrebatamento, que é chamado de plenitude dos gentios. O que é a plenitude? O ponto máximo. Qual que é o ponto máximo, gente? O ponto máximo é o encontro da igreja com o seu Salvador, com o seu Senhor. E então essa semana 70 ela seria de dores e tribulações, tá? Alguns dividem ela em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio, agonia, e de paz aparente, e a segunda metade de 3 anos e meio de agonia, de perseguição. Vamos lá, para a gente terminar. Veja, importante ressaltar o valor e a autoridade da profecia de Daniel. Veja bem, nós estamos pegando aqui uma parte de uma profecia que foi recebida por Daniel. E ele registra e repassa para nós. Está na Escritura até os dias de hoje. Mas o livro do profeta Daniel tem outras visões. Da estátua, os 4 reinos. Muito se falou hoje aqui sobre coisas aí que eu nem sabia que estava acontecendo. Da ciência. Daniel fala assim, olha, no final dos tempos, a ciência ela vai se multiplicar. E eu entendo aí 2 lados da ciência. A ciência humana, que está um absurdo, nós vimos nessa semana teológica os colegas expondo aí, que ponto que nós estamos, e no conhecimento da palavra. Você pegar isso aqui, ó, eu fui fazer uma pesquisa na internet. Deixa eu ver aí, quantas pessoas comentam sobre as 70 semanas de Daniel? Nossa, com certeza mais de 70, né? E cada absurdo que é colocado, porque muitos partem para a numerologia. Não, se você fizer número aqui, nem o negócio do CPF que eu falei aí. Então levam para um campo especulativo. Isso aqui não é para especular, isso aqui é para você se localizar. Opa, espera um pouquinho, o que já aconteceu? O que já aconteceu na história do povo hebreu? Já foram restaurados? Ou mais que isso, já foram reconduzidos à sua terra. Então é certeza que nós estamos num momento crucial do tempo da igreja, é certeza. Tudo que nós estamos vendo nessas palestras que estão sendo dadas aqui, se encaixam perfeitamente nisso que nós estamos vendo aqui, gente. Né? Essa situação que nós estamos vendo no mundo, em termos desses negócios de ideologia, essas coisas absurdas que nós estamos vendo, a pessoa não aceitar que ela nasceu homem, que ela nasceu mulher, são pontos que eu falo para vocês, há 30 anos atrás ninguém discutia isso. Não tinha como discutir isso. E hoje, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque você pode responder até um processo. Vamos lá para a gente terminar. Então, no contexto da igreja ou dos gentios, será a expectativa da reunião com o seu Salvador. Eu coloquei ali, né, uma antessala do paraíso, do lar celestial. Quando nós somos retirados daqui, nós vamos aguardar os acontecimentos finais. Não me pergunta onde, eu não sei. Para outros cristãos, grupos que entendem uma literalidade do milênio, seria uma antessala ou preparação dessa liderança do Cristo aqui no mundo restaurado, tá? Eu só vou falar isso aí. Vamos encerrar? Então, concluindo, na visão escatológica pré-milenista, que em nossa concepção é a que mais se aproxima dos relatos da Escritura, esse marco das 70 semanas traça o tempo direto do trabalhar de Jesus, do seu plano e, consequentemente, com os denominados gentios, que somos nós. Gentios, não somos judeus, somos gentios. Somos alvos da graça do Senhor. E isso aí, então, é a interpretação para o tempo final, o desfecho final. Quando isso aí acontecer, saiba já que o tempo está contado. Na questão de Israel, encontramos várias citações sobre o remanescente fiel. A gente que estuda muito o Antigo Testamento, ouve muito essa expressão, ela é escatológica, ela é um estudo escatológico dentro da teologia do Antigo Testamento. Quem será esse remanescente fiel? Como o Eterno vai usar esse povo, se é que eles vão ficar no período da grande tribulação? Será esse povo que vai passar na grande tribulação? Será um povo que já está por aí? Então são questões interessantes para a gente analisar.
Existem muitas controvérsias nessa interpretação, porque a ideia de um grupo exclusivo, um grupo escolhido, parece quebrar um pouco a ideia da graça, da igualdade. Eu repito, não briguem comigo, briguem com a Escritura. Deus escolheu um povo, falou, eu vou me revelar a esse povo. Por que ele fez isso? Porque ele quis. E o alvo da graça serão alguns escolhidos de Deus, que reconhecem nele a figura do Messias, do ungido prometido lá desde o livro de Gênesis. Então, coloca lá só para eu encerrar. Então, não, né, essa ideia, ela não quebra a ideia da graça. A graça vem para todos. A graça vem para todos. Mas nem todos querem a graça. Tá? Eu vou parar por aqui. A ideia da graça de Jesus igualdade a todas as nações e povos, porém, é o que mais parece retratar a interpretação da profecia das 70 semanas de Daniel. Eu acho que não tem mais slide. Paro por aqui. Obrigado aí pela atenção de vocês. Não tem pergunta. Esse povo não obedece, né? Falei para não perguntar. Não é essa não, é uma É pior. rebelde. É uma pior. É o rebelde? É uma pior. Como é que fica a presença ou não do Espírito Santo durante os 7 anos de tribulação? Olha, boa pergunta. Boa pergunta. Essa questão ela é interessante porque nós entendemos assim: ninguém aqui ganha alma. Você é ganhador de almas? Eu não sou. Eu sou lançador de sementes. A Bíblia diz que um joga semente, outro vem, vai plantar a semente, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Através do quê? Do Espírito Santo. O Cristo diz assim: olha, eu vou embora, mas o Espírito vai ficar aqui. Ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então veja bem, o Espírito Santo vai embora junto com a igreja. Eu cansei de ouvir essa questão. Se o Espírito Santo foi embora junto com a igreja, como remanescente fiel, como os judeus remanescentes serão alcançados com a graça salvadora? Quem os convencerá? Então eu entendo assim, o Espírito Santo não pode ir embora. Como há uma dispensação do eterno, do Criador, no Antigo Testamento, depois a dispensação do Cristo, o Messias, e hoje nós vemos a dispensação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu entendo assim, de alguma forma, o Espírito Santo vai continuar produzindo na vida das pessoas, se é que vai haver salvação na grande tribulação. Se nós cremos que há, e nessa visão que acabamos aí de repartir com vocês, há essa possibilidade, então o Espírito Santo vai ficar por aí em algum lugar. Boa colocação. O irmão ali perguntou, ele vai agir como age hoje, alcançando as pessoas indistintamente, ou esporadicamente, como ele agiu no Antigo Testamento, né? Ungiu Sansão, ungiu Davi. Eu acredito que será dessa forma, será mais específico. Só para tomar mais um minutinho, pensa assim, nós estamos aqui num ambiente, numa igreja, num templo. Vamos supor que eu estivesse no templo onde eu estou como pastor. Quantos vão ficar? E aquela mensagem que foi ouvida, eles vão esquecer? Não vão esquecer. Então, de alguma forma, fala, poxa, os caras foram embora mesmo. O pastor falava esse negócio de arrebatamento, que seria sobrenatural, etc, etc. E o negócio aconteceu. E agora? Então, havendo ou não, uma consciência vai haver dentro dessa pessoa. Agora, a salvação ela só vem se o Espírito Santo falar, não, você estava errado, estava dentro da igreja e perdeu a oportunidade de salvação. Exatamente, é a tribulação, né? Uma observação importante, você percebe que a gente concorda muito aqui, né? Nosso seminário tem uma visão, é uma herança do Ernesto Tonini. Ernesto Tonini escreveu um livro sobre arrebatamento e ele fala justamente de três diferentes
períodos, né? Deus tratou primeiro com o judeu. O pastor Omar explicou. Agora tratou com o gentil. Depois, de novo, com o judeu. O livro do pastor Enéas é dividido em 3 capítulos. Foi, esse livro foi um dos que eu estudei para fazer a palestra. E no mestrado a gente estudou com ele, né? Lembra? O pastor Enéas trouxe um livro de escatologia do Isaac Newton. Vocês podem não acreditar, está lá no nosso seminário, o livro de escatologia do Isaac Newton. E gostaria de esclarecer que essa visão do seminário vai ser colocada como se fosse inferior, tá? Ao dispensacionalismo. Existe um dispensacionalismo louco, né? Muito estrito, até um ultradispensacionalismo. Mas depois que John MacArthur escreveu o livro sobre o plano de Cristo, sendo reformado dispensacionalista, pré-millenista, pré-tribulacionista, aí o pessoal ficou mais quietinho. Porque pentecostal está tudo errado, né? Precisa ter um John MacArthur que é reformado, calvinista, para dizer a mesma visão que os pentecostais sempre disseram todo o período. Então, quando a gente fala de dispensação, não existe um negocinho rígido, né? Mas existe a formas diferentes de Deus agir diante da história. E a palavra dispensação é bíblica, está na Bíblia. Sim. Tá? Isso está escrito, ninguém inventou. Paulo fala do tempo de gentios. O pastor Omar citou aí num dos slides, Romanos 11, 26, lá 28, até que o tempo de gentios se cumpra. Isso aí é dispensação. Tá? Então, se alguém falar que é inferior, manda vir falar com a gente. Tá? Que não é exegético, chama nós. Né? Aí nós vamos explicar, porque há uma visão diferenciada disso aí, como se não fosse bíblico, tá? Existe um fundamento bíblico. Nós respeitamos, obviamente, as outras posições, mas a nossa visão é exegética, é bíblica. Então, às vezes, se sequestra certos termos e como se fosse, esse pentecostal não estuda a Bíblia. A gente estuda bastante. Aliás, nós não somos pentecostal também, nós somos renovados, né? Bom, fazer uma pergunta para o Omar, então. Omar, essa questão interpretativa do milênio, né, do pré-milenista, como que fica a questão da influência de Israel étnico, na sua visão? Como a influência do Israel étnico ajuda ou não ajuda na interpretação pré-milenista? Não entendi direito, refaz. Por exemplo, existe um papel do Israel étnico. Sim. E a gente sabe que em outras visões não se tem esse papel étnico de Israel. Uhum. Qual que é a importância dessa interpretação na visão pré-milenista? De Israel ético, você fala? Isso. A questão... eu ia até fazer menos questões. A gente que estuda o Antigo Testamento, né, vai ver que tem uma proximidade maior com o Israel, no sentido que existe uma nação de Israel. Sim. Até o pastor Omar colocou, 1948 é um milagre histórico. Exatamente. Não é só que aconteceu ali uma nação, é um milagre histórico. Isso não tem precedência em nenhum momento da história. Nem os judeus acreditavam. Exatamente. Os judeus queriam um Estado de Israel na Argentina. O movimento sionista queria um Estado de Israel na Argentina. Nem eles acreditavam que poderia ter uma nação de Israel. E uma língua hebraica restaurada. Não existe paralelo na história das línguas humanas de que se restaurou uma língua que não se falava mais. Nem Israel acreditava nisso. Eles achavam que devia falar Yiddish, que era uma questão, uma língua artificial, né, formada. Então, acho que o Eric está colocando, eu também ia colocar, o pastor falar um pouquinho dessa visão de que a existência da nação de Israel é um problema para o amilenista. Sim. Inclusive, o judaísmo, como religião, a ética, ela é 100%. Você não pode tirar um tio. O judaísmo ele é 100%. O respeito com pessoas, o respeito com o próprio Deus Jeová, não é? Então, essa questão ela é fundamental, ela é importante. O judaísmo
é uma religião ética, 100% ética. Aí você pergunta, vamos dizer assim, qual seria a falha? Não reconhecer na pessoa do Cristo Messias. É isso que falta. Porque se você pegar o Antigo Testamento, ele é maravilhoso. Todas as leis, até as leis cerimoniais que deixaram de existir, porque houve a manifestação do Cristo, mas até elas tinham um ensinamento por detrás de todos aqueles sacrifícios, de todas aquelas ofertas, um ensinamento tremendo, profundo, que levava a essa veia ética do povo. Então, o judaísmo como religião é 100%. Só falta o Cristo, o principal, né?